social, que vai contribuir para que a gente possa naturalizar essas relações que são extremamente opressoras e que produzem muita desigualdade. Porque se você produz muito e acumula muito, você pode ter certeza que tem alguém sendo muito explorado. Eu dei o exemplo no início da aula que um Corolla é produzido em 2 minutos numa fábrica em São Paulo. Um Corolla custa 96 mil. O salário mínimo está aí, 954, é isso? Pode? 900? Não, no estado do Rio é 1.136. Isso. Provavelmente, um trabalhador que produziu um Corolla, ele nunca, com esse salário que ele tem, ele vai comprar um Corolla. Provavelmente ele não vai comprar esse Corolla. Nunca, né? Certamente. Com esse salário, Nunca, não. nunca com esse salário, né? Então, essa produção de desigualdade, essa produção de pobreza de um lado e riqueza de outro, ela é típica dessa forma de produção social da vida. E aí ela trouxe um elemento muito interessante da conjuntura, né? Como que o marxismo tem sido perseguido. E eu não falei para vocês de onde eu tirei esse texto, né? Esse texto é um texto de uma página do Marx, que ele escreveu em 1859, chamado Prefácio à Introdução da Crítica da Economia Política, que ele tenta explicar essa sociedade que a gente vive, os fundamentos dessa sociedade que a gente vive, né? E a gente tem visto tanta perseguição ao marxismo, talvez porque esse autor, né, que tentou entender como que surge esse modo de produção, como que se gesta essa forma de produção da vida, mas que como essa forma de produção da vida também produz contradições através das crises, eu não vou entrar aqui no debate de crise, pode produzir seu fim, né? Porque esse autor conseguiu explicar tudo isso. E aí talvez explicar tudo isso não seja interessante para o desenvolvimento do capitalismo. Talvez por isso tanta perseguição a esse pensador que já em 1859 já explicou tudo isso aí, que a gente precisa entender para que a gente possa se fundamentar para entender como que se produz tanta desigualdade e pobreza no nosso país, né? Então, para que a gente possa tentar entender, a gente precisa ir na raiz, a gente precisa olhar para além da aparência. E olhar para além da aparência significa ver a sociedade em movimento. A gente precisa ver a sociedade em movimento, não como uma fotografia parada, estanque, como a história, como algo linear, mas como algo que está em movimento e que produz muita contradição. Então, esse autor que ajuda a gente a entender, né? Estou fazendo uma pegada muito rápida, que a gente consegue entender, né, como que se produz tanta pobreza e desigualdade nessa formação, né, nesse modo de produção que a gente vive. Ele é muito importante. E ele é muito importante porque ele mostra pra gente que a sociedade ela não é estática, ela se movimenta e que essa forma de se produzir socialmente, ela pode chegar ao seu fim, porque ela produz muita contradição. E essa contradição que está colocada aqui, né, a contradição entre capital e trabalho, entre capitalistas e trabalhadores, a gente já teve na experiência desses quase 500 anos de capitalismo, algumas experiências que colocaram em xeque essa produção de pobreza e desigualdade. A gente já teve uma experiência na Rússia, a gente já teve uma experiência na China, a gente já teve a experiência cubana, a gente já teve experiências de pessoas que em movimento tentaram alterar essas relações tão opressoras e que produzem tanta pobreza e tanta desigualdade. A gente não vai ter possibilidade de contar a história dessas experiências, mas se a gente tiver um outro momento, a gente pode tentar recuperar
essas experiências que também tiveram muitas contradições, mas que pessoas como a gente, né, se movimentaram para lutar contra essas relações de pobreza, essas relações tão desiguais que são produzidas nessa forma de se viver.